É, hoje é sábado, boa tarde, bom dia, que tem aula de manhã e de tarde. Eu gostaria de mostrar para vocês que eu não resolvi dar o assunto, continuidade ao nosso assunto. Eu resolvi fazer um joguinho com vocês, porque é sábado. Só porque é sábado, eu resolvi fazer um joguinho. No caso, para a gente dar uma aliviada, porque depois de seguidos dos outros dias letivos vai ser, vocês vão ter feriado e tudo, e aí vai poder jogar tranquilamente. No caso, só porque é sábado, resolvi dar uma paradinha no nosso assunto para continuar. Semana que vem a gente continua e eu vou. Aí a gente continua, mas hoje eu vou explicar para vocês o joguinho que a gente vai brincar. É um joguinho de lógica. Ele tem um nome, a gente escreve Sudoku, mas a gente lê Sudoku. Sudoku, ele tem umas regrinhas básicas que é de 1 a 9, sempre para a gente poder jogar de 1 a 9, no caso. Esse aqui é um jogo médio, porque no caso, quanto mais tem menos quadradinhos sem preencher, é um jogo fácil. Esse aí tem mais ou menos alguns quadradinhos sem preencher, então esse é um jogo médio. Tem os jogos mais pesados, que tem muitos quadradinhos sem preencher, e é chamado de jogo difícil. Mas no nosso caso, esse aqui que eu estou mostrando para vocês nesse momento é um jogo fácil. Fácil não, é um jogo médio. Fácil, ele teria mais preenchimento para vocês observar. Sudoku é um jogo que, apesar de ser o nome japonês, ele foi criado pelo matemático suíço Leonardo Euler. Ele foi criado pelo matemático suíço Leonardo Euler. Foi dada a dominação para ele, né? Então, no nosso caso, mas aí tudo que de matemática a gente não sabe com certeza. Mas as credenciais foi dada para ele, para o matemático Leonardo Euler. A gente chama-se, aqui como a gente vai observar na nossa leitura, Sudoku, que tem gente que leva na brincadeira, acha que a gente está falando palavrão, mas na realidade é um jogo. Sudoku. Em bom japonês, o nome esquisito aí em cima é uma simplificação da frase, que eu não sei ler japonês, então eu não vou ler para vocês, mas significa: os números têm que ser únicos e se refere a um passatempo numérico de instruções bem simples. Apesar do nome Sudoku, se lê Sudoku. Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. O objetivo do jogo é completar todos os quadrados utilizando os números de 1 a 9. A gente vai usar em todas as postagens os números de 1 a 9. Aí tem algumas regrinhas. Para se jogar o jogo, o primeiro, tanto na vertical como na horizontal, os números não podem se repetir. Aqui, no caso, os números não podem se repetir. Tanto aqui, como nas colunas, como nas linhas, eles não podem se repetir. E aqui, ó, de cada quadradinho desse que tem em negrito também, ele não pode se repetir. Ele não pode se repetir. Não pode haver números repetidos nas linhas horizontais ou verticais, assim como nos quadrados definidos por uma linha em negrito. Você pode também observar que tem em negrito as linhas bem escuras, mas pode ter outras cores para identificar os quadradinhos que não podem ser repetidos, tanto na horizontal quanto na vertical. E cada quadradinho também, que é formado de negritos, não pode ter números repetidos. É um joguinho, assim, fácil, dependendo da concentração de vocês. Eu aconselho vocês, na hora de fazer o de vocês, que eu vou passar na devolutiva, que vocês façam a lápis, porque, no caso, pode acontecer erros e aí fica borrado. Então,
cada um faça lápis para não ter nenhum erro, use uma reguinha para se for fazer no caderno, para ficar bonitinho. Então, gente, para que não tenha nenhum prejuízo para vocês. Eu espero que vocês gostem. É uma brincadeira, é um jogo lógico de matemática, mas também pode ser divertido. Pode ser gostoso ficar colocando os números de 1 a 9, pode ser divertido. Não leve, no caso, ai, tem muito aluno que fala, ai, professor, isso é muito difícil, eu preferia dar uma aula de matemática. Mas a gente tem que ver as outras coisas, a gente tem que ver que matemática não é só dever, não é só atividade, que a gente não é só assunto também, que de vez em quando a gente tem que dar uma relaxada na cabeça e tentar fazer uma coisa diferente.